O isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus obrigou a gente a repensar várias maneiras de trabalhar. Uma delas foram os festivais que antes aconteciam presencialmente. De maneira virtual, eles agora conseguiram expandir um pouco seu alcance e atender pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de participar e de conhecer, nesse momento imediato, os filmes que estão sendo apresentados justamente por conta de uma distância física. E isso é o que aconteceu comigo. Tive a oportunidade esse ano de cobrir o Fantaspoa, e no Fantaspoa eu assisti um curta maravilhoso dentro da antologia da pandemia, que é o Jerome, um conto de Natal. Então, nossa convidada hoje é a Beatriz Saldanha, diretora desse curta, e a gente vai conversar um pouco sobre a produção do curta e sobre a relação dela com o cinema. Beatriz, muito obrigado por aceitar nosso convite, tá? Eu fiquei apaixonada com o Jerome quando eu assisti ele durante a Fantaspoa, né? Eu assisti o capítulo logo que eu vi a antologia da pandemia. É o meu preferido da antologia, sem sombra de dúvidas. Eu sou mãe de gato, então não tem como não ser apaixonada pela temática. Mas eu queria que você falasse um pouco de você, né? Faz uma apresentação aí pra gente um pouco, conta um pouco da sua trajetória nessa vida de crítica de cinema e diretora de cinema também. Tá. Eu nasci no Ceará, morei lá por muitos anos, até os 27 anos, se eu não me engano. E lá eu me formei em letras, uma coisa que não tinha nada a ver com cinema, mas no momento foi era o que me atendia, né, assim, que eu queria fazer uma coisa relacionada à arte, mas talvez a análise de literatura ou alguma coisa assim, e não tinha curso de cinema, eu já gostava muito de cinema, eu falei, não, então vou fazer, já gostava muito de analisar textos na escola, falei, vou fazer letras então. Aí eu me formei em letras e depois, acho que em 2012, eu vim para São Paulo, interior de São Paulo, Jundiaí. E em 2014 eu fiz um mestrado em comunicação audiovisual na EMB Morumbi. E nesse tempo todo eu fui fazendo crítica de cinema, fui membro da Associação Cearense dos Críticos de Cinema, das Elviras, que é o coletivo de mulheres críticas, e fui desenvolvendo diversos textos para livros, catálogos, sempre voltado à teoria, né, de cinema. Então, a crítica, e participei de revistas e de curadorias de júri, de curadorias de festivais e júris, né, e fui levando essa vida de crítica e teoria por muito tempo, até que ano passado, quando saiu Histórias Estranhas, o filme, que é uma coletânea de curtas-metragens, uma antologia, tipo a antologia da pandemia, saiu essa antologia, e o Ricardo Ghiozzi, que é o organizador, ele me perguntou se eu teria interesse em dirigir um episódio pro segundo volume, que seria Histórias Estranhas 2, que o tema seria Demônios e Possessões. E eu falei assim, cara, mas você sabe que eu não tenho prática nenhuma, eu nunca dirigi, eu não faço a menor ideia de como seja estar em um set, em filmar, não tinha zero prática, né? E aí eu já fiquei assim, muito empolgada, mas com muito medo também, mas eu aceitei. E eu já fiquei, nossa, foi uma loucura, assim, a minha vida mudou totalmente de lá pra cá. E então eu tava trabalhando no roteiro, no argumento do filme, desse episódio para Histórias Estranhas. Já estava, enfim, organizando equipe, trabalhando junto e tal, quando veio a pandemia, né, já esse ano. E a gente falou assim, esse calendário não vai rolar, tipo, não vai dar pra gente, a gente não sabe quando a gente vai filmar, a gente planejava filmar até junho, e aí não tem jeito, vamos deixar pra lá e depois a gente vê o que faz, né? E foi justamente nessa pausa que acabou surgindo a ideia de fazer o Jerome, quando saiu a convocatória do
do Fantaspoa, né, que era do Fantaspoa at Home, que era um festival para filmes feitos na quarentena. Aí eu falei, acho que eu vou, então, já que eu não tenho prática nenhuma, né, talvez seja bom eu exercitar e, sei lá, aproveitar essa oportunidade para fazer alguma coisa em casa. Enfim, basicamente isso. Poxa, que bom que você aceitou o convite. Eu acho que o resultado ficou muito bom. É muito legal você tratar desse elemento possessão, que é algo tão pesado e denso, com os gatinhos, que são algo meio fofo. Então, assim, você consegue trazer essa docilidade junto com um aspecto de humor também. Isso é muito bom. Só para esclarecer que, assim, o Jerome, ele não tem a ver com o filme que me encomendaram. Ele, assim, foi só um exercício, porque justamente tinha parado o filme que eu estava em pré-produção, que é o de Amanda, e justamente por estar parada e tal, que eu resolvi treinar e fazer, enfim, esse exercício em casa, mas ele ainda vai ser feito, o filme original para Histórias Estranhas 2, que é um filme diferente. Coincidentemente, a história que eu pensei pro Jerome tem semelhanças, né? Que essa questão de possessão e enfim. Mas são filmes totalmente diferentes. Gente, que delícia. Adorei. Adorei saber isso. Aguardemos então os resultados. Eu tô bem curiosa para conhecer o de Amanda. E aproveitando, né, vamos falar um pouco como foi para você sair da teoria e ir para a prática. Conta pra gente, assim, quais foram os desafios que você encontrou, o que você pôde usar, né, talvez da teoria nessa sua prática, tanto no exercício para fazer o Jerome, quanto na sua produção do de Amanda, por favor. Uhum. Eu acho que na prática o que é mais importante assim, a questão de repertório mesmo. Eu acho que assim, a análise crítica, essas coisas que eu fazia assim, eu acho que não me ajudou em nada. Tipo assim, eu não vejo como teria me ajudado, porque são experiências muito diferentes, muito diferentes. Então, assim, é mais a questão de ter formado um bom repertório, né? De, tipo, eu não sei se é assim com todos os roteiristas, como eu sou iniciante, enfim, eu não sei, mas quando eu imagino uma cena, assim, que eu tô escrevendo, eu já imagino ela toda decupada, já todos os ângulos meio que pré-estabelecidos, e já imagino ela bem, enfim, bem planejada já. Então acho que isso vem com o repertório mesmo, de crítica, né, de todos os filmes que eu vi durante todos esses anos, e como eu já faz um tempo que eu me especializei em filmes de terror, então acho que fica mais fácil ainda, assim, né, você fala, eu quero esse efeito de, sei lá, um efeito de surpresa, um efeito de susto, um efeito de tal coisa. Então você já vai ter esse repertório longo, né, de ter visto muitos filmes, então você já meio que tem uma noção de como fazer isso. Mas é basicamente isso, só que assim, tipo, na prática é uma coisa totalmente diferente. Assim, quando eu comecei a pensar o de Amanda, que era o filme que ainda está em produção, né, e que ainda não foi feito, eu pensei, ok, tipo, uma coisa muito diferente da outra, como que eu vou fazer, tipo, como que eu vou filmar, tipo, eu preciso se eu precisar de uma câmera só e precisar de vários ângulos dessa mesma cena, eu tenho que refazer essa cena, meu Deus, que absurdo. E, tipo, era muito louco, assim, parecia tudo muito novo, parecia, sei lá, um mundo totalmente diferente, fui aprender tudo do zero, sozinha mesmo, deduzindo. Algumas coisas eu perguntava para alguns amigos e algo que já tem experiência, né? Tipo, como que se eu quiser fazer tal coisa, como que eu faço isso? Eu acho que assim, que você tem que, assim, a vantagem é que eu conto com pessoas que trabalham com cinema há muito tempo e, de certa forma, eu posso tirar essas dúvidas e tal. Mas, assim, é uma coisa completamente diferente da outra. Tipo, você vai como se você realmente não soubesse nada. E eu, como eu nunca tive nenhuma aula teórica, nunca, tipo, sempre fiz aula de crítica, aula de análise, aula de, sei lá. Então, realmente não tinha nenhuma base. Fui aprendendo tudo sozinha mesmo. É muito bom ouvir esse relato,
porque a gente percebe que na hora da prática a gente acaba sempre dando um jeito, assim, que não é um jeito que vem do nada, né? Tem relação com esses conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Eu achei muito legal ouvir isso de você. Aproveita que a gente tá falando, então, da sua prática, desse arcabouço todo que você tem, tanto teórico quanto de conhecimento mesmo, de ver filmes, de conhecer de cinema, e conta pra gente quem que são as pessoas que te influenciam, diretoras, diretores, compositores, enfim. Fala aí. Assim, não é algo que você possa se ver no Jerome, porque eu acho que é um filme muito simples, caseiro e feito muito assim como dava pra fazer. Então, por isso, assim, sempre que me perguntam assim, quais as influências pro Jerome, eu falei, olha, eu gosto de vários diretores, diretoras, mas eu não, assim, no filme de fato você não vai ver. Acho que nem influência muito, assim, pelo menos que eu tenha pensado, refletido sobre essas influências e tal. Mas no próximo filme, eu queria fazer alguma coisa um pouco Kenneth Anger, que eu não sei se você conhece, que é um diretor que era satanista e fazia uns filmes experimentais e coisas muito coloridas e com muitos, enfim, luzes diferentes e aquela coisa, eu esqueci o nome, caleidoscópicas, enfim. Eu acho que, assim, me interessa muito essa coisa da referência visual, né, tipo Kenneth Anger pro próximo filme, mas, assim, os meus diretores preferidos, eu gosto muito do Roman Polanski por causa dessa coisa da trilogia do apartamento, né, do isolamento e do cinema psicológico, né, no terror psicológico é o meu tipo preferido. Gosto do Dario Argento porque, por causa da loucura dos filmes, dessa coisa do pesadelo, né, de não ter uma lógica nos filmes dele, de não ser muito racional, assim. Eu gosto muito dessa coisa, né, das coisas acontecerem, não terem necessariamente uma explicação e não enfim, de parecer que você está vivendo um pesadelo ali quando você está vendo aquele filme. E um dos meus preferidos também, que não é muito associado ao terror, é o David Lynch, mas que ele também, eu acho que como ninguém, ele tem essa questão do estranho, né? Até tem falado muito do horror cósmico do Lovecraft, né? Eu acho que ele traz essa sensação de estranhamento, de estar acontecendo alguma coisa que ninguém sabe de onde vem, o que é exatamente, aquele desconforto, um certo surrealismo também. Então, eu gosto muito desses três. E, em geral, eu gosto muito de cinema de terror europeu, de coisas mais antigas, assim. Enfim, aí são mais filmes avulsos, assim. Muito bom. Inclusive eu compartilho vários gostos do seu. Adoro o livro também. Que bom. E diretoras, tem a Claire Denis, que eu amo, diretora francesa, que fez O Desejo e Obsessão, que é um filme super sangrento. Recentemente ela fez o High Life, se eu não me engano, que é uma ficção científica meio estranha, assim, com Robert Pattinson. E ela tem esse jeitão meio esquisito, assim, tipo, eu adoro. Gosto muito do Cemitério Maldito, da Mary Lambert, que é um filme que super marcou minha infância. É um dos principais, assim, da minha infância, assim. E acho que de trilha sonora eu gosto agora esqueci o nome. Christophe Comeda, que era o cara que fazia as trilhas pro Polanski. Dança dos Vampiros, tem uma trilha maravilhosa. A recente compositora, eu gosto da Mika Levy. Nossa, é maravilhosa ela, que ela fez a trilha do Sob a Pele com a Scarlett Johansson, que é uma ficção científica meio sombria, que é magnífica, assim. Ela faz uma trilha, assim, parece que todo o mal do mundo tá presente ali, é incrível. Bem, a gente poderia passar horas aqui conversando sobre referências, influências, pensar e fazer cinema, mas precisa chegar ao fim. E a última pergunta que eu tenho é a pergunta que move a ideia desse espaço aqui, dessa troca de entrevistas com realizadores de cinema. A gente quer muito saber
pra você, como que é produzir arte em meio a essa pandemia? Como é repensar a arte nesse momento que a gente está passando por tantas mudanças, tantas transformações? Tá. É curioso que eu praticamente virei um artista depois da pandemia, porque eu comecei a fazer a pré-produção do meu outro filme, do de Amanda, antes, mas de fato, assim, executar um filme, eu fiz durante a pandemia, nunca tinha feito nenhum. Inclusive, eu fiz ao mesmo tempo um filme meio experimental, que não, assim, eu fiz para edital e não foi aprovado, e o filme tá meio no limbo, assim, tipo, não foi exibido ainda em lugar nenhum. Então foi assim, tipo, um momento em que eu me senti com vontade de produzir bastante, né? Fiz 2 filmes praticamente ao mesmo tempo e foi muito intenso, foi uma experiência muito rica também. Mas assim, é aquela coisa, tem momentos, né? Vai ter momentos da pandemia que você tá menos produtivo, você tá menos, enfim, que você fica dominado por essa energia ruim, né, tipo, questão do isolamento, de você não poder sair, das pessoas morrendo e tal. Então, assim, nem sempre é, assim, tipo, tá favorável à produção. Mas, de certa forma, assim, essa certa pausa do mundo, assim, né, tipo, que parece que por um momento as coisas pararam, tipo, as pessoas pararam, todo o mundo parou, assim, pra mim foi meio inspirador, assim, tipo, nesse sentido, né, de, tipo, tá, agora eu posso parar também pra fazer alguma coisa, né, tipo, de arte, que eu nunca tinha feito, e também comecei a fazer colagens, tipo, colagens meio surrealistas, assim, tal, e tentar também escrever e fazer diversas outras coisas, assim, e tem, como eu te falei, né, tem momentos que vão estar mais favoráveis, outros menos, que você fica meio contaminado pelo clima meio desagradável, né, que a gente está vivendo, e tem outras horas que você consegue se fechar um pouco mais e acho que produzir, aproveitar essa pausa, assim, eu acho. Beatriz, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente fica por aqui. Eu que agradeço. Pessoas, acabamos por aqui, mas fiquem ligados no canal, assinem nosso canal, clica no sininho ali embaixo para poder receber notificação. Sigam a gente nas redes sociais. O site está aí chegando e daqui a pouco a gente tem um monte de conteúdo para todos vocês. Obrigada e até mais.